Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda aula de anatomia, onde nós vamos tratar de membros inferiores. A gente começa o nosso módulo, a gente começa a nossa aula falando de pé. Então hoje nós vamos aprender qual a função do pé, quais os ossos compõem o nosso pé, tá bom? Então, vamos lá, iniciar essa aula hoje de membros inferiores. Muito bem, o seu pé, né? Seu pé que pouco se dá importância, né? Que se pouco se cuida. O nosso pé ele tem função de extremo valor, né? Então, primeiro, ele recebe e suporta o peso do seu corpo o dia todo. Ele promove o seu equilíbrio. A gente pode observar que pessoas que têm pé pequenos e são pessoas grandes caem com muita facilidade, né? Então, o pé ele também promove o equilíbrio, tá? Ele promove movimento, ele se ajusta a qualquer superfície. Então, quando a gente, por exemplo, tem um lugar onde o solo é imperfeito, é melhor andar descalço, porque o nosso pé, ele consegue se equilibrar e se adaptar, ajustar a qualquer superfície, tá? No caso aqui, ó, nessa imagem, como eu tô mostrando para vocês as pedras, né? Muito bem, o pé, ele é constituído por duas faces, tá? A primeira face, a gente chama que é a face anterior do pé. Nós aprendemos lá na última aula, né, na aula anterior, a parte anatômica, né? Região anterior, região posterior. Então, a região anterior, a parte da frente do nosso pé, e a parte posterior do nosso pé, que é o plantar, né? Que é a sola do nosso pé, tá bom? Então, o pé, ele é constituído por duas faces. Anterior, a parte de cima, dorso do pé, e posterior, a parte plantar do pé. Além disso, o pé ele é constituído por 5 apêndices. O que são os apêndices, turma? Os dedos, né? Que são chamados aqui, ó, de pododáctilos. Então, os seus dedos têm um nome especial, pododáctilos. Ou também pode ser chamados de artélios. Alguns livros usam essa palavra artélios também para denominar os dedos do pé. Muito bem, como é que eles são nomeados aí? O dedão, o primeiro dedo aqui, o primeiro pododáctilo, ele é o único que tem nome, hálux. Ó que nome bonito. Os demais são chamados de segundo pododáctilo, terceiro pododáctilo, quarto pododáctilo, quinto pododáctilo. Então, os dedos são chamados de pododáctilos. Repete aí comigo, ó, pododáctilos. Por isso que quem cuida dos nossos pés são as podólogas. Podo, pé, tá bom? Muito bem, mas além disso, o pé, ó, ele é dividido em 3 porções, né? 3 ossos aqui que a gente vai estudar o nome. Região de tarso, metatarsos e as falanges, tá? Então, nós vamos ver melhorzinho cada coisa dessa. Muito bem, então a divisão clínica do esqueleto do pé, ele é dividido em retropé, tá vendo? Tá em vermelho aqui, ó, são 2 ossos, os 2 ossos maiores aqui, né? O mediopé e o antepé, tá? Então, o retropé e o mediopé são os ossos do tarso, né? Então, a gente vai descobrir aqui, ó, que cada osso ele tem um nome, tá? Então, a gente tem o calcâneo, talos, né? Navicular, cuboide e 3 cuneiformes. Então, ao todo, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ossos no tarso, tá? Depois vem os metatarsos e as falanges, que são os ossos aí dos nossos dedos. Essa é uma outra imagem, ó, vendo os ossos do pé separadamente, né, ó. Então, eu tenho aqui calcâneo, talos, navicular, cuboide, porque ele tem um formato de cubo, gente, ó. Cuboide, cuneiformes, né? E os metatarsos, tá vendo, ó? Que são nomeados, na verdade, eles são numerados. 1, 2, 3, 4, 5 metatarsos. O 1 sempre vai iniciar pelo primeiro pododáctilo, pelo dedão, tá? Aqui uma outra imagem, ó, tô vendo numa vista anterior e aqui tô vendo a vista posterior, ó, sola do meu pé. E aqui, ó, eu tô vendo uma foto, né, do meio do meu pé, tá? Muito bem. Então, a gente tem talos,
calcâneo, navicular, cuneiforme e cuboide. 8 ossos aí que formam os ossos do tarso. Ó, dou uma dica para vocês. Copia isso aqui, imprime, tira foto, estude, decore essa ordem. Porque aí, gente, se a gente decorar essa ordem aqui, qual osso que está de lado de qual osso que está em cima de qual, eu posso ver esse pé de cabeça para baixo, de trás para frente, de frente para trás, que eu vou saber localizar qualquer osso desse, tá bom? Então aqui, ó, o que eu tenho que guardar? Tíbia e fíbula. São os 2 ossos aqui da perna que nós vamos estudar ainda. Esse é papinho para nós fazer mais para frente, tá? Então, a tíbia é um osso medial, então tá pro lado próximo da linha medial do corpo, e a fíbula lateral, certo? Do lado de fora do corpo. Então, aqui, ó, tá o meu primeiro dedão, primeiro pododáctilo, o hálux. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedão, tá? Muito bem. E aí, atrás do dedão, ó, vem os ossos do metatarso. Primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto e quinto metatarso. E aí, a gente tem, então, os ossos do tarso, tá? Do retropé, né? Então, muito bem, ó. O primeiro osso e maior osso é esse aqui, ó, o calcâneo. Lembra que a gente fala assim, ó, calcanhar, você bate o calcanhar. E é aqui também que dá aquele lance do esporão, não sei se vocês já ouviram falar. Então, esse é o maior osso, ó, calcâneo. Em cima dele, talos. Na frente dele, navicular. Articulando com o navicular, gente, eu tenho 3 cuboides, tá, ó. Medial, por quê? Porque tá do lado de dentro, no meio da linha do corpo. Intermédio e lateral. E um quadradão aqui, ó, chamado de cuboide. Então, tem algumas curiosidades, né? Por exemplo, esse aqui, ó, navicular, tem esse nome porque eles achavam que parecia com o casco de um barco, do navio, né? Cuboide, porque ele tem um formato, ó, quadradão, né, ó, cuboide, tá vendo? Então, fica fácil da gente guardar, tá? Então, faz esse esquema aí, ó, que depois vai ser fácil de localizar. Muito bem, ó. Então, aqui, eu tô vendo agora uma imagem radiográfica de um pé, né? E eu olhando aqui, eu sou capaz, e vocês são também, de nomear esses ossos, né? Então, aqui, ó, primeiro ossão grandão aqui, ó, calcâneo. Tá vendo? Calcâneo. Depois aqui em cima, ó, número 2 aqui, ó. Na verdade é 1, 2 e 3 aqui, ó. Esse aqui, ó, é o talos. Em cima do calcâneo tá o talos. Na frente do calcâneo, ó, aqui, ó, o número 6, navicular. Lembra? Parece o casco de um barco. Isso mesmo, número 6. O 8, ó, eu tô vendo cuneiforme. Eu tô vendo um cuneiforme só, tá? E o número 7 aqui, ó, cuboide. Depois eu tenho os ossos metatarsos e as falanges, tá bom? Então aqui, ó, vamos lá. Isso aqui era só pra gente treinar o nosso olhar com uma imagem radiográfica. Então aqui, depois de ver, né, os ossos do tarso, eu tenho os ossos do metatarso, ó. Primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso, quinto metatarso. Então, os metatarsos, eles são numerados de 1 a 5. Primeiro é o do dedão, na origem do dedão. Segundo, terceiro, quarto e quinto. E depois, ó, eu tenho as falanges, que são os ossos do meu dedo. Então, eu tenho aqui, ó, falange distal, falange medial e falange proximal. Lembra que a gente falou de distal, distante da cabeça, distante do crânio? Proximal, próximo da cabeça. Medial tá intermédio, tá entre. Então aqui, ó, no nosso dedo, a gente vai observar que o nosso dedão ele vai ter 2 falanges só, ó, a distal e a proximal. Distal e proximal. E do segundo dedo, né? Vamos falar direito. Segundo pododáctilo, terceiro, quarto e quinto pododáctilo, ó, eu tenho uma falange a mais, né? Que é a falange medial. E aqui a falange proximal. Por que proximal? Porque esse aqui tá mais próximo, ó, da cabeça.
essa mais distante da cabeça, tá? Muito bem, ó, então vamos lembrar aqui. Então eu tenho primeiro pododáctilo, segundo pododáctilo, terceiro, quarto, quinto pododáctilo. Falange distal, falange medial, falange proximal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, metatarso. E aí eu tenho os ossos do tarso. Calcâneo, que é a base, calcanhar, calcâneo, talos, navicular, cuneiformes, medial, intermédio, lateral e cuboide, certo? Muito bem. E aí tem algumas articulações aqui, ó, que são importantes. Articulações, né, que estão aqui ligando. O que é articulação? É a juntura, é a junção de ossos. E ela é importante para locomoção, para movimento. Então, entre os ossos aqui, ó, do retropé, né, que é os ossos do calcâneo, né, talos, né, com os ossos do médio pé, é chamado de articulação subtalar. Ou tem esse nome estranho aqui, ó, Chopard, tá? Articulação Chopard. Ou então eu tenho aqui, ó, a outra articulação, ó, que vai ligar esses ossos aqui, ó, os cuneiformes e o cuboide, com os ossos do metatarso. Ela é chamado de articulação tarso-metatarsal ou Lisfranc, tá? Então é o nome da articulação aqui, ó, do pé, entre os ossos do pé. Aqui, ó, é só uma imagem, né, do esqueleto, ó. Então eu tenho aqui os ossos do metatarso e aqui aquela primeira fileira, ó, cuneiformes e cuboide. Essa articulação aqui, então, ó, a articulação metatarsal, tá? Aí eu tenho, ó, a articulação, aqui a tíbia e a fíbula, ó, e aqui é o talos. Então, entre o talos, né, a tíbia e o talos, a gente tem uma articulação chamada de talocrural, tá? Talocrural. Aqui, entre a tíbia e a fíbula, eu tenho uma articulação chamada tibiofibular. As articulações, gente, ela sempre vai levar o nome dos ossos que ela tá ligando. Então, tibiofibular, por quê? Porque ela tá entre o osso da tíbia e da fíbula. Tibiofibular. Aqui, ó, entre o osso do talos e do calcâneo, ó, subtalar. Certo? Então, a gente viu as articulações do pé. E agora, eu vou falar para vocês que os nossos pés, ele também tem arcos. Gente, esses arcos nos pés, eles são fundamentais, tá? São fundamentais para a postura. E é ele que define se a gente tem um pé normal, se a gente tem um pé chato, por exemplo, né? Então, a gente tem esses arcos. Na verdade, são 3 arcos fundamentais. Arco longitudinal medial, arco longitudinal lateral e arco transversal. Ó, então a gente vai ver. Arco longitudinal medial. Por que medial? Porque tá na parte de dentro do pé. Medial, ó, tá próximo à linha. Lembra sempre da linha imaginária aqui, ó, no centro do corpo. Então, ele vai do calcâneo até o primeiro metatarso. Então, do primeiro dedão, ó. Tá? Arco longitudinal medial. Depois, agora da parte lateral do pé, né? Do calcâneo, ó, ao quinto metatarso. Um outro arco aqui, longitudinal lateral. E em cima, ó, do primeiro metatarso ao quinto metatarso, ó, arco transversal. Então, esses arcos, gente, ó, eles são importantes. Então, quando a gente vê a nossa pegada na areia, né, ou a nossa pegada no chão, eu consigo saber se é um pé normal, uma pisada neutra, se é um pé chato, né, que toca quase o pé inteiro no chão, ó, ou se é um pé cavo. Tá vendo, ó, que tem uma parte aqui que não toca, ó, tá? Então, esses arcos definem isso aqui no nosso tipo de pisada, tá? Bom, e aqui, ó, é um desafio, né? Pra gente nomear esses ossos. Será que eu consigo nomear os ossos numa imagem radiográfica?
Eu preciso fazer isso, eu preciso aprender a fazer isso. Então, ó, eu tenho aqui de 1 a 10, né? Quais são esses ossos, tá? E aqui a minha seta, ó, é um osso chamado de osso sesamoide. É um anexo aí. Tem gente que vai ter, tem gente que não vai ter. Então, tanto a seta como o 10 aqui, ó, é um ossinho sesamoide, tá? Então, olha lá, ó. Número 1, talos. Número 2, calcânio. Quem tá na frente do talos? Né? O navicular. Quem tá na frente do navicular? Os cuneiformes, né, ó? Cuneiformes. Medial, intermédio e lateral. E o número 7, cuboide, quadradão, ó. Depois eu tenho o número 9, os metatarsos, né? O 10 aqui e a setinha são ossos sesamoides. Ó, uma outra imagem para a gente tentar reconhecer, né? Então, também vai de 1 até 13, ó. Então, aqui, talos, calcânio, né? Cuboide, cuneiformes, navicular, né? Aqui a gente tem o ossinho sesamoide, os metacarpos, tá? Então, é só pra gente ir associando as imagens radiográficas. Ó, aqui tem uma fratura. Bom, gente, essa fratura aí, olha aí, ó, tá circulado. Na onde que tá localizada essa fratura? Ligo lá no seu plantão. Fulano, ô Michele, mandei um raio-x de pé aí pra você. Fraturou? Fraturou, doutor. Nossa, fraturou. Que osso aí que fraturou? E aí? Que osso que é esse? Pensa aí, que osso que é? Na outra imagem aqui, ó. Perfeito, tô conseguindo ver perfeito aqui, ó, a fratura. Que osso que é aí que fraturou, gente? Aqui. Vou voltar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto o quê? Metatarso. Tá na região distal ou na proximal? Proximal, tá? Então, fratura no quinto metatarso, na região proximal. Ó. E aqui, fraturou? Que osso que fraturou aí? Ó, calcânio, talos. Fraturou o talos. Olha aqui, observa que até teve, ó, um fragmento aqui, ó, descolou um pedacinho do osso. Tá vendo? E aqui, ó. Eita, fraturou. 2 lugares. Qual osso que fraturou? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto o quê? Metatarso. Quarto e quinto metatarso. Então, gente, para nossa aula de hoje, nossa segunda aula de anatomia foi isso. Anatomia do pé. Então, como é que o pé é dividido? Qual a importância dele? Quais são os ossos do tarso? 8. Quais são os ossos do metatarso e as falanges? Gente, um beijo para vocês e até a próxima aula.